door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Léo. Boa noite, Solange. Boa noite, Grace. Tudo bem com vocês? Beleza? Bem-vindos aí à live 44. Me dá aquele retorno de sempre aí, som e imagem, tudo bem? Beleza, Punch? Beleza, pura. Tem um somzinho de Michel Bublé aí no fundo. Eu vou tirar já já. Você me dá um sinal se o som tá bom ou se a imagem tá boa. Oi, Érica, bem-vinda aí também. Maravilha. Bom, vamos lá, 8 horas, a galera vai chegando aí. Sempre lembrando aí que essa live, Grandeza e Realização, é uma iniciativa para criar um contraponto em relação a essa questão de sucesso e riqueza, que são resultados que advêm de recursos externos, mas a grandeza e a realização são resultados ou são causas que podem originar recursos externos, e a ideia é trabalhar os recursos internos que todos nós temos, né? E o tema de hoje, até preciso fazer uma confissão aqui, eu tinha anunciado um tema que era aquela história de santo de casa e o espeto de pau, mas acabei me empolgando um pouco com essa história de falar de relacionamento intrapessoal nessa live, interpessoal na próxima live, e juntar os dois numa terceira live. Então, vamos dar sequência a essas 3 próximas lives falando dessa questão da comunicação, eu comigo mesmo, eu com o mundo, eu com o outro, e depois juntar minha relação comigo e com o mundo, né? Nessas 3 lives que eu já anunciei lá no Face, lá no Instagram e também no LinkedIn, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá, vamos começar o nosso tema, começar a discussão, e você, obviamente, é muito bem-vindo a colocar suas impressões. Hoje, especialmente, homenageando aí nossos hermanos, né? A Argentina, que hoje ganhou lá da Nigéria e vai seguir em frente na Copa. Pode parecer estranho, mas eu estava torcendo para a Argentina. E estou feliz da vida que eles vão passar aí para a próxima fase. E agora vamos torcer aí para ver se a nossa seleção avança. Sinceramente, não vou estranhar se ela parar amanhã nos pés da Sérvia. Mas estou torcendo. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Relacionamento intrapessoal, conversas íntimas, né? Ih, entrou uma galera aqui, peraí. Leonardo, André, Leonardo. Chico entrou, bem-vindo, Chico, boa noite, beleza? Sua imagem, tudo bem? Pô, o meu chat não rodou aqui. Bem-vindo, Brinkman, boa noite. Branca também, bem-vinda. Marilu, bem-vinda também. Kátia, bem-vinda. Roberta também, bem-vinda. Pedro Eugênio também, bem-vindo. Marta, bem-vinda. Beleza. Genivaldo, bem-vinda. Do Marcos, bem-vindo também. Legal, entrou uma galera e o feed aqui do chat não virou. Márcia também está chegando aí. Legal, pessoal. Então vamos lá. Vamos falar dessa questão de relacionamento intrapessoal, né? Conversas íntimas, né? Conversas que eu tenho comigo mesmo. E pensando nesse tema, me ocorreu um episódio que eu tive há uns 3, 4 anos, quando eu fui fazer uma visita na Câmara de Comércio Brasil-Árabe, Brasil, né, alguma coisa assim. E lá eu batendo um papo com o gerente de RH da Câmara, ele perguntou o que eu fazia e tal, e eu falei um pouco do meu trabalho, e num dado momento eu falei que parte do meu trabalho envolvia uma conversa muito forte de mim comigo mesmo. Aí ele estranhou e falou assim, mas peraí, Renato, você conversa com você mesmo? Eu falei, você não? Ele falou, não. Eu falei, mas não seria importante você dialogar com você para você poder desenvolver uma habilidade de autoobservação e a partir dessa habilidade de autoobservação você se compreender um pouco melhor, você se colocar no seu próprio lugar, você observar quem você tem sido e quem você quer se tornar
para que com esse exercício de aperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal, você poder fazer, ou então participar do processo de desenvolvimento de outras pessoas. E aí ele me olhou assim um pouco desconcertado, um pouco desconfortável, e falou, puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, mas o seu papel aqui é recursos humanos, não é? Ele falou, é. E qual é a sua formação? Ele falou, é psicologia. Eu falei, puxa, fulano, então a gente tem uma oportunidade de entender esse papel da psicologia nas nossas vidas, porque se tem, né, coisas que a psicologia nos ensina, é essa possibilidade de uma autoobservação, de um estado de aumento de nível de consciência, desse contraponto entre ego e consciência, que no meu ponto de vista, na minha metáfora, são dois assessores que estão sempre falando comigo, mas eu decido qual dos dois eu vou ouvir, qual dos dois eu vou acatar, ou se eu não vou acatar nenhum dos dois e vou acatar uma terceira opção. Mas da nossa conversa ficou a conclusão de que é extremamente importante uma pessoa, independente do papel que ela tenha no mundo, né, ao exercer sua liderança, quando falo liderança, eu não estou falando de cargo, eu estou falando da capacidade de influenciar pessoas, de levar pessoas a atingir resultados. Isso vale para um pai com seu filho, a mãe com seu filho, um professor com seu aluno, um gerente com a sua equipe. Quando se trata desse tipo de relacionamento que estabelece uma relação entre líder e liderado, mestre e discípulo, não importa o cargo, mas a dinâmica da relação, essa conversa interna é muito importante. Porque se eu não consigo me conhecer internamente, se eu não consigo saber mais de mim internamente, se eu não consigo aumentar a minha capacidade de autoconhecimento, como é que eu vou conhecer de fato outras pessoas? Como é que eu vou conhecer de fato outros indivíduos? Se eu não consigo me influenciar, como é que eu vou influenciar outras pessoas? Se eu não consigo estabelecer metas para mim, como é que eu vou estimular pessoas a cumprirem metas de uma maneira que soe coerente? Entende isso? Então, é muito importante que pessoas façam um papel de gerente, de pai, de diretor, mas que ela não tenha uma correspondência com esse papel, que ela não tenha uma fidelidade a esse papel, que ela não tenha uma coerência com esse papel, e aí acaba com que ela perca a sua condição de se tornar um líder legítimo. Percebe isso? Ela perde a condição de ter uma condição legitimada de influenciar pessoas quando ela não se influencia, de ajudar pessoas a desafiar suas crenças quando ela própria não desafia as dela, de ajudar pessoas a desenvolver habilidades quando ela própria não desenvolve suas habilidades. E aí se torna uma incoerência. E aí resulta naquela afirmação, né? Como é que eu vou liderar outras pessoas se eu não consigo liderar a mim próprio? Como é que eu vou aceitar a condição de líder se eu não consigo liderar outras pessoas? Se eu não consigo liderar a mim próprio e, portanto, como é que eu vou conseguir liderar outras pessoas? É um momento que eu convido você a exercitar mais essa autoobservação e esse diálogo interno, né? E pode começar com uma reflexão diária, uma reflexão diária, onde você possa conversar com você e se perguntar: quem eu tenho sido nas situações em que eu estou sendo? Eu tenho sido satisfeito, eu tenho sido feliz em ser como eu tenho sido? Eu tenho sido feliz em sentir as emoções que eu sinto, em pensar os pensamentos que eu penso, em ter os comportamentos que eu tenho tido? Isso está me trazendo felicidade, isso está me aproximando de pessoas, isso está melhorando meu relacionamento com as pessoas, isso está me afastando das pessoas, isso está me fazendo ter mais razão ou ser mais feliz? Então essas conversas íntimas... Não sei se você já viveu alguma situação onde... Bom, eu posso dizer para você que eu já vivi essa situação, que quando eu olhava no espelho, há uns bons anos atrás,
eu olhava no espelho e não reconhecia a imagem que eu via lá. Eu não reconhecia aquela imagem porque aquela imagem me transmitia uma pessoa que não era que eu convivia com ela o tempo todo, mas um papel que eu desempenhava nos meus diversos palcos pelos quais eu trafegava. O papel de gerente ou diretor, o papel de, na época ainda casado, marido, o papel de pai, né? O papel de qualquer outra história. E quando eu olhava para o espelho, aquela imagem é como se eu não gostasse muito de ver o que eu estava olhando ali, né? E aquilo começou a me incomodar, porque veio uma sensação de farsa. Ou seja, eu me apresento ao mundo de uma maneira, obviamente investido de uma máscara, né? Mas eu não me identifico com aquela imagem, embora aquela máscara me faça fugir da dor. É bem uma metáfora aí do super-herói, né? Que cria um personagem que ele vai em busca de salvar as pessoas, mas ele mesmo entra em conflito com a sua própria vida, ele mesmo não se salva. Então, como é que eu vou ser herói de alguém se eu não sou herói de mim mesmo? E a pergunta boa é a seguinte: eu tenho que ser herói de alguém? Ou eu posso ser um apoio para que esse alguém se torne herói de si mesmo? Entende isso? Bom, deixa eu dar aqui uma boa noite para quem chegou, para Paula lá do Sul, Paula Vaz, beleza, Paulinha? Para Karina Abreu, que chegou também. O pessoal falando um pouquinho aí do som. Bom, talvez seja a internet de vocês aí, porque aqui está pleno, o sinal está total. Uma internet aqui super boa. Depois me diz se continuou, se piorou. Bem-vinda, Renata, aí que chegou também agora há pouco. A Patrícia Arge chegou, Denise Rugani também. Graziele também chegou, bem-vinda, Grazi. Bem-vinda, Terezinha, que também está chegando. Marisa Felipe também chegou. Cláudia Bruneta também chegou. Ednei também chegou. Então, galera está chegando. Então, veja. Esse é o convite, né, como eu gosto de comentar, essa é uma provocação. Como é que você... Então, aqui está tudo normal. Aqui está tudo normal. Não estou querendo correr o risco de encerrar e voltar, não. Para não perder aqui a dinâmica da live. Dá uma saída e entra de novo aí para ver se melhora. Eu espero um pouquinho aqui e a gente vê se... estabilizou a qualidade do som, beleza. Para a Marta estabilizou, para a Roberta continua oscilando. Então, galera, de repente pode ser o microfone está com um chiado. Gozado, aqui não tem nada funcionando. Para a Solange está normal. Bom, galera, vamos lá. O som está ótimo. Bom, vou seguir aqui, depois dá para ouvir lá no... Chiando muito. Putz. Eu não tenho nem como mexer, porque eu não tenho microfone externo. Estou trabalhando com o microfone do próprio notebook. Bom, galera, vamos lá. Vamos seguir em frente e depois, né, vamos ver como é que ficou essa gravação lá no YouTube. A gente assiste depois, tá? Ou então, se você quiser, você sai e volta rapidinho para ver se melhora. Porque aqui, para mim, está normal e para muitas pessoas também está normal. Para a Márcia está oscilando, mas dá para entender. Para o Ednei, a transmissão está normal. Bom, então vamos lá. Vamos seguindo, vamos perder tempo com isso não. Depois, se for o caso, a gente faz uma outra, ou então a gente usa lá o vídeo que vai ficar gravado lá no YouTube. Então, veja. Quais são os exercícios que você está fazendo ou pode vir a fazer para manter essas conversas intrapessoais, né? Quando você tem uma discussão com alguém, você para e observa e se pergunta por que eu me tornei naquele momento, por que eu agi daquela maneira, o que eu estava querendo defender quando eu apresentei certo argumento. Você para por um momento para refletir sobre a sua conduta com alguém no momento de uma briga, no momento de uma discussão, no momento de um embate mais caloroso. Depois que passa o embate, você para um pouco para refletir sobre isso e se perguntar quem eu fui naquele momento e quem eu queria ter sido. Porque esse exercício, ele vai ajudando você a se preparar para você se tornar a pessoa que você quer se tornar no momento que você estiver vivendo lá na frente, né? Então, essas questões internas ensejam você desafiar suas crenças, né? Você desafiar seu modelo mental, você desafiar como é que você pensa sobre as coisas que você está vivendo, como é que você pensa sobre
a influência que as circunstâncias têm na sua vida. Esse é um exercício importante. E se você faz esse exercício, é importante que você obtenha novos resultados acerca de você mesmo. Você tem se tornado uma pessoa que tem assumido mais a responsabilidade sobre a sua vida? Você tem diminuído a presença do outro como culpado das coisas que acontecem com você? Ou você tem, de fato, assumido a responsabilidade que você vem tendo na sua vida e, com isso, você tem caprichado nessa autoobservação e, com isso, tem se tornado a pessoa que você quer se tornar? Fazer sempre isso, que é o que a Karina diz que faz, que é o que a Solange diz que faz, é legal. Mas, meninas, que resultado vocês estão tendo com essa prática? Vocês estão se conhecendo melhor? Vocês estão tendo resultados melhores na vida de vocês, nos relacionamentos de vocês, seja com marido, com amigos, com clientes, com líderes, com chefes, com o que quer que seja? Porque fazer é importante, mas é importante fazer de maneira que sugere um resultado positivo para você, para que aumente seu estado de consciência. As pessoas, às vezes, elas criam uma visão de que precisam se policiar. Ah, eu preciso me policiar mais nisso. Quem precisa de polícia, turma, não é gente do bem. Quem precisa de polícia é ladrão. Nós podemos, talvez, trocar o policiamento por aumento de consciência, por aumento de autopercepção. Eu não preciso me policiar, eu só preciso estar conectado a mim mesmo. Olha que expressão, né? Conectado a mim mesmo. Quando eu não estou conectado a mim mesmo, eu estou conectado a quê? Ao meu ego? Às circunstâncias externas? Às oscilações do mundo, desse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo? E que horas que você vai ser você mesmo? Eu faço muitos exercícios nos trabalhos que eu realizo aí com pessoas, equipes e empresas, onde as pessoas, quando vão falar delas próprias, elas falam: a gente tem dificuldade em mudar muito a forma de pensar, ou ela fala para mim: Binato, porque você sabe como é, né? Você chega no trabalho, você começa a trabalhar e daqui a pouco as pessoas chegam, começam a falar contigo e tal. Eu falo: peraí, se você está falando de quem quando você fala isso de você? Não, falando de mim. Então, quando você fala de você, que não sou eu, que pronome você deve usar? Então as pessoas não aprenderam, não foram ensinadas, não foram estimuladas a ter um momento na conversa em que onde a pessoa é o eu mesmo. As pessoas falam muito do nós. Ah, aprendi o nós, aprendi o nós, aprendi o nós. Né? Hoje achei legal que minha filha me mandou um post no Facebook falando da diferença do chefe e do líder. E que o líder fala nós. É verdade, o líder fala nós quando ele está trabalhando com o mundo ao seu redor. Mas quando ele está retirado, se preparando, ele tem que falar eu, ele tem que pensar: peraí, o que eu fiz hoje? Quem eu fui hoje? O que eu aprendi hoje? O que eu errei hoje? Que lições que eu preciso aprender e quem eu quero me tornar? Esse eu é poderoso para você se tornar mais forte quando você estiver operando no nós, que a nossa próxima live vai falar dos relacionamentos interpessoais. Bom, deixa eu dar uma boa noite aqui para a Dé, minha prima, que chegou agora há pouquinho também, para a Celeida, que entrou agora há pouco, bem-vinda Celeida, para a Valquíria, para a Claudinha lá de BH, amiga de faculdade. E o Ednei pergunta aqui o seguinte: Binato, você acredita que o relacionamento intrapessoal está relacionado com a facilidade em converter habilidades em resultados, inclusive financeiro, e como gerir melhor essa situação para converter mais resultados, especificamente no âmbito profissional? Eu não tenho dúvida, Ednei, eu não tenho a menor dúvida. Acredito piamente que a qualidade do meu relacionamento intrapessoal, ele altera minhas crenças, ele altera minha inteligência emocional, ele desenvolve habilidades internas, e essas habilidades se transformam em comportamentos, e esse comportamento se transforma em resultados. Entende? Então, vou te dar um exemplo. Esse ano, eu fiz mudanças fortes na minha forma de trabalhar. Por quê? Porque eu tinha uma dinâmica que era a seguinte: eu fazia prospecções, e aí, quando eu fechava alguns contratos, eu me dedicava a entregar esses contratos. Então, eu fazia prospecções,
então tinha uma perspectiva de um faturamento. Aí depois eu ia entregando esses projetos e o faturamento ia terminando e eu não continuava as prospecções. E eu ficava nesse date de serra durante um bom tempo. Até que eu pensei assim comigo, eu falei, peraí, Luiz, o jeito que você está trabalhando é um jeito eficaz? Aí eu respondi para mim mesmo, não, não é um jeito eficaz. E o que está te impedindo de criar uma dinâmica mais eficaz? Aí eu respondi essa pergunta para mim mesmo. Olha, na verdade é o seguinte, ou eu vendo ou eu entrego. Olha só, ou eu vendo ou eu entrego. Aí eu pergunto para você, essa frase, quando eu afirmo essa frase, ou eu vendo ou eu entrego, eu estou revelando um fato ou uma crença? Aí eu fiz essa pergunta para mim, peraí, Luiz, ou eu vendo ou eu entrego, isso é um fato ou uma crença? Aí eu respondi, é uma crença. Mas essa crença te fortalece ou te limita? Aí eu respondi, porra, essa crença me limita. E aí eu me perguntei, e o que te impede de você vender e entregar, em vez de ser uma coisa ou outra, você fazer uma coisa e outra? Ou seja, você vendeu os projetos, desenhou o calendário, desenhou o cronograma, você está entregando, mas ao mesmo tempo você está prospectando. Eu falei, claro, por que eu não posso fazer isso? O que me impede? Se não fosse essa conversa interna, eu estaria impedido pelo quê? Pela minha crença. Pela crença de achar que ou faço uma coisa ou faço outra. E aí eu passei a prospectar esse ano como eu nunca tinha feito. E aí é claro que a prospecção aumentando, Ednei, os resultados melhoraram, inclusive os resultados financeiros. Entende? Faz sentido isso, Ednei? Me fala se o exemplo que eu te dei é razoável, ele responde a tua pergunta, né? E a Karina está falando, muita autoobservação nesse período de pré-colocação. Então, o período de pré-colocação antecede o período de colocação. E você já está trabalhando nos resultados que você quer obter e está observando a si própria para preparar, para se tornar a pessoa que você precisa ser ou quer ser para te fazer atingir os resultados que você quer. Isso é fruto de uma conversa intrapessoal. O Chico fala aqui, tudo isso exige uma humildade interna muito grande. Conheço pessoas que, apesar de uma busca, não têm essa essência. Chico, eu acredito que isso aí, eu acredito sinceramente que é uma falta de treino, não é nenhuma essência, na verdade. Eu acho que todo mundo tem essa possibilidade de desenvolver essa habilidade. É que ela não treina. E por que talvez ela não treine? Né? Talvez porque lidar consigo mesmo exija a pessoa encarar suas próprias mazelas, encarar suas próprias, os seus próprios medos, como, por exemplo, o medo de não se achar suficiente bom ou merecedor, o medo de achar que ela não merece as coisas, o medo de achar que ela não é boa o suficiente para prosperar, e aí ela se coloca numa vítima, e aí toda vez que ela entra em contato com essa vítima, isso gera dor nela, né? Mas se ela não enfrentar isso, se ela não enfrentar esse novo momento, ela vai ter problemas. Hoje eu estava dando uma aula, na verdade, conduzindo uma reunião prática sobre definição de objetivos, e aí eu estava compartilhando com o pessoal uma metodologia para desenvolver objetivos, definir estratégias e planos de ação para cumprir as estratégias e atingir o objetivo. É um desdobramento da estratégia. Objetivos, estratégias e plano de ação. Tá? E as pessoas com uma dificuldade tremenda em fazer isso. Eu falei, pessoal, vocês sabem fazer isso. Vocês fazem isso em várias situações da vida de vocês. Por exemplo, quando você decide fazer uma viagem de férias, você decidiu fazer uma viagem, por exemplo, para a Europa. Aquela viagem assim que marca a vida da gente, né? Ou marca a vida da pessoa. Então você definiu um objetivo. E esse objetivo é um objetivo específico, ou seja, quero viajar para Roma, não para a Itália, para Roma, e quero ficar hospedado na Piazza de tal. Claro. Então você definiu o local, você definiu o tempo, você definiu as estratégias, que recurso eu preciso, meios para chegar, o tempo que eu vou ir, que eu vou permanecer lá, que lugares eu vou viajar, visitar. Aí depois você definiu o plano de ação, comprar a passagem, reservar o hotel, juntar o dinheiro, comprar o euro. Entende? Então,
Da ideia que virou objetivo, surgiram estratégias e surgiram ações. Aí o olhar das pessoas arregalaram, assim. As pessoas arregalaram os seus olhares. Né? Fala, pô, Binato, mas eu sei fazer isso. É, você sabe. Agora, qual é a dificuldade que você tem em fazer isso? Qual a dificuldade que você tem em pegar esse planejador de viagem e trazer para o executivo que você se tornou, o que você é? Aí a pessoa ficou pensando. Aí o insight que surgiu foi o seguinte. Quando você vai fazer uma viagem para a Itália, quando você vai fazer uma viagem para a Disney, quando você vai fazer uma viagem para qualquer lugar do mundo, em algum momento você vai fazer o quê? Você vai voltar para sua casa. Então você vai com a certeza de que você sabe para onde voltar. Com a certeza que você sabe que na volta tudo vai estar como você deixou. Ou que você tem um porto seguro para se apropriar. Agora, quando você define aumentar o faturamento de uma empresa, quando você define se tornar um líder influenciador, quando você decide se tornar uma pessoa com autoconhecimento elevado, quando você decide se tornar uma pessoa iluminada, não tem volta. Você não consegue voltar para a posição anterior. E aí o diálogo interno é importante. Espera aí, o que me faz ser alguém destemido para fazer uma prova de 42 quilômetros ou 21 quilômetros, mas alguém com medo de conversar com o meu chefe? Alguém com medo de conversar com o meu cliente? Alguém com medo de bater na porta de uma Coca-Cola mundial? Esse medo vem de onde? Se você não conversar com você mesmo, essas respostas nunca vão vir à tona. E aí você vai buscar um psicólogo, e que não tem nada de errado, muito pelo contrário. Mas ele não pode fazer o seu papel, ele pode fazer o papel dele, mas o seu papel é fundamental. E as pessoas acabam terceirizando o autoconhecimento, a autocura, a autodescoberta e a autotransformação para um psicólogo. E isso não faz o menor sentido. A Karina falou aqui o seguinte: sim, assistindo você me ajuda muito. Também me faço muitas perguntas para conhecer minhas crenças limitantes. Legal, Karina. E ao conhecer crenças limitantes, como é que você ressignifica esse negócio e transforma essas crenças limitantes em crenças possibilitadoras? O Léo fala o seguinte: faz para mim todo sentido, beleza. A Isabel chegou, bem-vinda, Isabel. E a Claudinha fala o seguinte: é preciso entender e trabalhar o medo para que ele não nos paralise ou te paralise, Claudinha. Que medo que você está falando aí? É preciso entender e trabalhar o medo que te paralisa, porque para muitos o medo faz o cara andar. O medo faz ele se movimentar. Para alguns o pânico paralisa. Então entender esse medo, uma forma de entender esse medo é desenvolver essas conversas internas. É desenvolver essa habilidade de olhar para si e essa habilidade de procurar se colocar no seu próprio lugar, né? Coisa estranha essa, né? Me colocar no meu próprio lugar, não na máscara que eu uso para viver no mundo afora, mas naquele eu que eu me recluso, que eu me recluo quando venho para minha casa, e aí eu vou trabalhando isso ao longo do tempo, e daqui a pouco, aquele mesmo eu autêntico, parecido comigo mesmo, é o eu que eu vou apresentar para o mundo. E já é um eu com menos máscaras, um eu com menos medos. Porque, veja, toda a dor que você sente do mundo lá fora, a dor que você sente de conversar com o chefe, a dor que você sente de conversar com um cliente, a dor que você sente de conversar com alguém que você ama muito, mas tem medo de ser rejeitado, essa dor, seguramente, é um item interno que não está curado. É uma ferida interna que não está curada. E só o processo de autoobservação, de autocorreção, é que leva ao processo de autotransformação. Só que eu, imagino que você também, fui treinado para olhar, calibrar meus olhos para olhar o outro, e com isso eu me tornei um mestre no julgamento e um péssimo aprendiz de autoobservação. Já há alguns anos eu venho treinando mais autoobservação e muito menos julgamentos, muito menos olhares para o outro no sentido de estabelecer um rótulo nele, né? Existe uma entidade japonesa chamada SGI, Soka Gakkai Internacional, que no Brasil tem uma correlata chamada Brasil Soka Gakkai, que é uma entidade composta por budistas da linha de Nichiren Daishonin, o Buda japonês.
E essa entidade é liderada por um homem chamado Daisaku Ikeda. E ele tem um posicionamento que faz muito sentido, né? Eu não vou saber reproduzir as palavras como ele diz, mas o pensamento é mais ou menos o seguinte. Eu invisto tanto tempo, mas tanto tempo no meu autoconhecimento, na minha autoobservação, no meu autoaperfeiçoamento, na minha autocorreção, que não me sobra tempo para falar dos outros, para observar os outros, para julgar os outros. Aí a pergunta que cabe é, o que você tem feito com o seu tempo? Com o tempo que lhe é dado todos os dias? Você está se percebendo, se preparando, se observando, ou você está aproveitando esse tempo para falar mal de A, para falar mal de B, para falar mal de C? Preste atenção nessa pergunta. Aí a Claudinha falou que tem razão, falo dos meus mesmos, não dos outros, é isso aí. Bom, boa noite aqui para a Berenice, que chegou agora, para a Grace Alves também, que chegou, bem-vinda, Grace, para o Vitor Sala, que também chegou. E aí o Ednei fala o seguinte, Binato, o Flávio Augusto, do Geração de Valor, defende muito esse desenvolvimento de competências intrapessoal. O Érico Rocha, do Marketing Digital, converte muito resultado sem ter faculdade de marketing. Uma nova era de profissionais de muito resultado sem formação acadêmica. O que seria o triunfo dessas pessoas? O que seria o triunfo das pessoas, as crenças e os valores bem definidos e aplicados ao empreendedorismo? Ó, Ednei, você está falando de dois caras que eu vou ser bem sincero, tá? Bem sincero mesmo. Um eu admiro pela história pessoal, mas eu não conheço ele pessoalmente, que é o Flávio Augusto. Tá? Eu não sei o preço que ele pagou e os vestígios que deixou ao longo do caminho para chegar onde chegou. E também não sei dizer se ele é um cara feliz ou pleno, não sei dizer. Mas eu sei que ele passa uma imagem muito forte nas redes sociais. E vou te ser muito sincero também. Eu conheço o Érico Rocha, não de conversar pessoalmente, mas já tive em eventos dele. Já assisti muitos vídeos dele, já tive acesso ao conteúdo, à fórmula de lançamento também. E não gosto... não é dele. Ele é um cara admirável e é inquestionável o resultado que ele gera. Mas veja, quando você fala a palavra resultado aqui, você está mirando muito em resultado econômico, financeiro, em resultado material de riqueza e sucesso. Eu não sei nada desses caras sobre o quão felizes eles são, quão harmoniosos são com a família. Eu sei o que eles mostram nas redes sociais. E eu nunca vi eles mostrarem nenhuma decepção, nenhum fracasso ou coisa do tipo. Embora devam até ter mostrado, eu que posso não ter visto, né? Uma coisa que eu posso te dizer, assim, que me chamou um pouco a atenção, no caso do marketing digital, que algumas pessoas, assim como o Érico Rocha defende, são os gatilhos de persuasão para manipular pessoas. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu não gosto de criar em você uma sensação de escassez e depois preencher esse buraco com um produto meu. Entendeu? Eu não gosto disso. Eu gosto de fazer você pensar sobre as coisas que estão ao seu redor e você decidir buscar alguma coisa que vai te complementar, que vai te suplementar e não preencher um buraco teu vindo de fora. Então eu confesso que se eu tivesse que andar com alguma turma aí na rua para tomar cerveja, não seria com o Flávio Augusto nem com o Érico Rocha. Tudo bem? Então, e de novo, e além disso, né, não de novo, mas além disso, formação acadêmica não representa nada, no meu ponto de vista. Ela vai representar alguma coisa quando você souber o que fazer com ela. Então, para mim, por exemplo, na minha estratégia pessoal de vida, a formação acadêmica faz toda a diferença. Porque eu lido com pessoas que acreditam que isso é um diferencial. E eu trabalhei muito isso na minha trajetória, né? Fiz uma graduação, né? Meia boca, numa universidade pouco conhecida, mas fiz algumas pós-graduações em escolas muito boas, fiz um mestrado fora do país, uma escola excepcional, e fiz algumas especializações, um doutorado também fora, e algumas especializações fora. E quando eu preciso apresentar isso, eu apresento, mas apresento de maneira muito tranquila, porque isso é um fato. Não é uma máscara que eu uso atrás da qual eu me esconda, entendeu? Poucas pessoas já ouviram da minha boca que eu tenho mestrado ou doutorado ou coisa do tipo, entende? Então são pessoas com uma forma de lidar com o mundo que eu particularmente eu não adoto.
mas reconheço e valorizo o esforço e o resultado que eles vêm tendo, mas eu não posso dizer se eles são pessoas plenas e, de fato, felizes, como mostram-se nos vídeos lá. Tá? Mas, e também diria que faculdade não é diferencial. Faculdade é um recurso que te mantém no jogo, e muitas pessoas não tendo faculdade, mas tendo uma meta clara, tendo autoconhecimento, conseguem prosperar. E entenda a prosperidade como ganhos não só de sucesso e riqueza, mas de grandeza e realização. Ganhos de riqueza interna, de tesouro interno, para converter em riqueza externa. Depois você me fala se eu respondi a tua pergunta ou se eu não respondi. A Solange fala o seguinte: Binato, veja se faz sentido, meu entendimento sobre relacionamento interpessoal. Primeiro, autoconhecimento. Segundo, humildade para reconhecer minhas limitações e tirar as máscaras. Terceiro, agir para evoluir, autotransformação. Quarto, atingir autoestima e segurança suficiente para que eu possa me relacionar bem com outras pessoas, o que implica comunicação assertiva, sem perder a humildade. Solange, acho bacana isso que você escreveu, né? É quase um tutorial, né, para se obter ou para se desenvolver uma forma de praticar essa relação intrapessoal de maneira sistemática e roteirizada, né? Primeiro, autoconhecimento. Ok. E aí as práticas de autoconhecimento, né? A meditação, a oração, o olhar no espelho, conversas no espelho. Isso é um treinamento sensacional. Não sei se você, Solange, e os demais que estão aqui com a gente, se você já teve a chance de sentar na frente de um espelho e conversar com você mesmo. Entende? Experimenta isso. A humildade para reconhecer minhas limitações, né? A consciência para isso, né? Entender que eu tenho limitações e só reconhecendo que eu consigo superá-las. E aí sim, tirar a máscara, né? Quando eu reconheço uma limitação, eu assumo ela e eu tiro a máscara do superior. Agir para evoluir, ação, aí beleza, comportamento. E atingir a autoestima e segurança suficiente para que eu possa me relacionar bem com outras pessoas. Essa questão da autoestima e da segurança, eu acredito, Solange, que ela é muito importante para você se relacionar bem com você primeiro, sabe? Gostar de si próprio. Essa história de amor próprio, genuíno, não é amor próprio de ego. Ah, eu me amo, não preciso de ninguém. Não, eu me amo. É verdade. E, a rigor, sinceramente, precisar de alguém, de fato, eu não preciso. Mas eu quero ter alguém. Eu quero estar com alguém. Eu quero estar com as minhas filhas, quero estar com a minha namorada, quero estar com meus amigos, quero estar com essas pessoas. Mas eu não gostaria de ter que precisar de estar com elas como um dia eu precisei. Isso é um trabalho da autoestima. Uma autoestima fortalecida te coloca num papel de interdependente. Ou seja, eu quero estar com você, eu não preciso estar com você. Entende? Eu não preciso fazer essa live. Eu faço a live porque eu quero e ela me traz um prazer tremendo. E, claro, me faz me autoconhecer. Porque quando eu falo com vocês, eu estou ouvindo o que eu estou falando. E estou me autoconhecendo. E estou me refletindo. E estou aprendendo mais comigo e com vocês quando vão colocando essas questões. Excelente, Solange. Achei legal esse tutorial seu aí. Bem bacana. Dá uma boa noite para a Rosa Michelon, que chegou. Para a Silvia também, que chegou. Bem-vinda, Silvia. Aí o Francisco fala assim, perfeito, Binato, lidar com leveza. Esse é o ponto, né? Se eu for muito duro comigo, eu me detono, né? Então eu já tive a oportunidade de ser muito cruel comigo mesmo, de me autoflagelar, entendeu? E quando eu externava isso para alguém, eu queria o amor de alguém. Ah, Luiz, não fale isso. Você é um cara tão legal. Aí eu consegui o que eu queria. Só que numa dinâmica perversa. Numa dinâmica que reafirmava a vítima que havia dentro de mim. Entendeu? E hoje a dinâmica é diferente. Hoje é uma questão das pessoas falarem, pô, Binato, olha, é legal trabalhar com você, cara, porque você me instiga. É legal minha filha me mandar um post hoje, como ela me mandou no Face, se você entrar no meu Face você vai ver, um post onde ela coloca 7 quadrinhos do líder e do chefe. Né? O comportamento do líder e o comportamento do chefe. Quando ela manda isso para mim, eu não tenho dúvida que ela faz uma conexão da forma como eu me relaciono com ela e da forma como um dia eu me relacionei. Isso é muito bacana, né? A Janaína chegou também, bem-vinda Janaína, legal, a galera está chegando ainda. A Solange fez faço muito kkk e fez o seguinte, já fui julgada pela minha autoestima e pelo meu amor próprio excessivo. Acho que preciso ser menos. Não sei se você precisa ser menos, né? Você pode ser o que você quiser ser, desde que isso te traga paz interior.
aí talvez você arremate bem quando fala que o equilíbrio é a palavra de ordem. Então, veja, equilíbrio entre razão e emoção, equilíbrio entre o ego e a consciência. Às vezes o ego entra em campo no momento oportuno, no momento de me salvar de uma dor real, no momento de me tirar de um perigo real, no momento de me preservar de uma situação que de fato é real. Mas quando essas coisas são ilusórias, a consciência entra em campo para me preparar para o longo prazo, para eu vencer as minhas dificuldades, para eu fazer o meu enfrentamento, percebe? Esse enfrentamento que pessoas, quando vão fazer uma viagem de turismo, não têm, porque elas vão para o lugar e depois elas voltam. Mas quando você vai fazer uma viagem de autoconhecimento, de progressão de carreira, vai sair de uma posição de gerente para diretor, você não consegue mais voltar. Você vai voltar se você perder o emprego e tiver que entrar de novo no mundo corporativo por um caminho mais curto. Então, esse é o trabalho, pessoal. Esse é o nosso desenvolvimento. E aí a gente já tem alguns elementos que permitem que a gente faça essa conversa interna de maneira mais assertiva, né? Você pode se perguntar sobre os seus valores, entende? Quais são os seus reais valores governantes? Quais valores você tem dentro de você? E quem já conhece o livro Modelo do Pensador, tem um exercício para isso, para você identificar seus valores fim, seus valores meio, o significado desses valores, a hierarquia de valores, e aí você ter consciência de qual é a matriz de decisão que você usa para fazer suas escolhas. Percebe? Você pode se perguntar sobre suas crenças. Espera aí, eu tenho medo, por exemplo, quando eu falei, ou eu vendo ou eu entrego. Aí eu falo assim, peraí, Luiz, isso é um fato ou é uma crença? Eu falo, pô, é uma crença. Pai, com quem que você aprendeu isso? Bom, essa pergunta é matadora. Com quem que eu aprendi isso, que eu tenho que fazer uma coisa ou outra? Aí eu comecei a me lembrar de dizeres, não de pessoas, mas de mensagens que chegavam para mim e falavam assim, Luiz, não dá para fazer tudo. Eu falei, caramba, eu acreditei nisso. Pô, ou você faz, ou você vende, ou você entrega. Não dá para fazer tudo. Eu acreditei nisso, falei, de fato, eu acreditei. Ou eu vendo, ou eu entrego. Eu não posso fazer os dois ao mesmo tempo. Eu não posso, enquanto eu estou entregando um workshop, vender um treinamento. Eu pensava que não podia, mas hoje eu posso. Percebe? Hoje eu posso fazer isso. Por quê? Porque eu entro em contato com as minhas emoções, que nascem da onde? Nascem das minhas crenças. E minhas crenças nascem da minha experiência passada. Mas eu estou vivendo uma vida em busca de um futuro. Como é que eu vou criar um futuro preso às minhas experiências passadas? Isso é um paradoxo. Que aí sim, eu estou caminhando para o futuro preso pelo passado. Isso me paralisa. E o nome disso é medo ou pânico. Então, o que tem entre o meu futuro e o meu passado é o meu presente. E se eu vivo um presente com medo, isso me trava. Isso não me deixa avançar. Por isso que é importante você pensar, quer dizer, é importante você pensar. É importante se você achar que é importante, né? Por isso que é bacana você abrir a sua mente para você começar a pensar coisas que você não pensa. Há um tempo atrás eu escrevi um post que falava disso. Pense no impensável, acredite no inacreditável, persiga o imperseguível, conquiste o inconquistável. Ou seja, desafia a tua mente a não pensar mais do tipo, isso não dá. Tá, Luiz, então se é para não pensar isso não dá, o que eu posso pensar no lugar disso? Tudo posso. Né? Alguns podem até avançar na frase naquele que me fortalece lá. Você pode pegar a tua espiritualidade e trazer à tona. Mas cria oportunidades. Cria opções para a sua vida. E não se limite naquilo que você acredita que não é possível. Percebe? E desse ganho, dia após dia, dia após dia, dia após dia, depois de 365 dias, você teve 365 oportunidades. Cara, é impossível alguém não se desenvolver nesse cenário. Impossível, não tem jeito. Agora, as pessoas querem fazer grandes desenvolvimentos a cada 2, 3 anos. Ou seja, então daqui multiplica um período, a cada período de 2 anos, por 365, você vai precisar de 730 anos para desenvolver. Agora, se você desenvolver um pouquinho todos os dias, em 365 dias você se desenvolve.
Bom, o Eduardo falou que é o seguinte, ó, eu acredito que todos nascem com talentos e habilidades especiais, mas nem todos conseguem desenvolvê-los em sua plenitude. Lê um livro maravilhoso do John Maxwell, Talento Não é Tudo. Essa comunicação interna é um exercício mesmo, eu procuro fazer isso. É isso aí. E veja, Edu, você fala assim, eu acredito que todos nascem com talentos e habilidades especiais. Todos nascemos com potencial, né? Com uma capacidade de atingir resultados absurdos nas nossas vidas. Só que na nossa trajetória nós vamos aprendendo sobre culpa, nós vamos aprendendo sobre medo, nós vamos aprendendo sobre dor, sobre fracasso, e esses véus vão sendo colocados em cima das nossas virtudes e se tornam vícios. Então nós trazemos dentro de nós vícios e virtudes, né? Então veja, talento não é tudo, claro que não é tudo. E comportamento somente também é tudo. Ou seja, nada por si é tudo. O tudo vem de várias coisas. Vem de uma inteligência emocional, vem de uma inteligência física, vem de uma inteligência intelectual, vem de uma inteligência espiritual, vem de um conjunto de virtudes e vícios. Às vezes a fraqueza pode te fazer atingir, pode virar uma fortaleza. Às vezes a fortaleza pode virar uma fraqueza. Então eu conheço esse livro do John Maxwell e a ideia que eu me lembro desse livro é exatamente essa. Como é que você identifica suas virtudes, seus vícios, e como é que você transforma o antídoto em veneno, o veneno em antídoto? Entende isso? Esse é uma boa dica que você está dando aí. A Patrícia fala aqui o seguinte, o modelo do pensador é transformador. Isso é um fato, não uma crença. Legal, funcionou para você, né, Patrícia? Às vezes não funciona com todo mundo, e é natural, né? É natural que não funcione com todo mundo. E a Rosa, se eu não me engano, já tinha entrado, mas entrou de novo aqui. Bem-vinda, Rosa. Então, pessoal, eu queria muito te convidar a você dedicar tempo a conversas íntimas, a conversas cruciais com você mesmo, a conversas onde você se coloque em xeque e não precise de alguém para te colocar em xeque. Você não precisa de ninguém para te motivar, até porque, sinceramente, é impossível que alguém te motive. Alguém pode gerar um bom estímulo para você, mas quem te motiva é você mesmo. Então, seja você a pessoa que gera os estímulos para você se motivar. Ou seja, você não precisa de alguém que te estimule para que você se motive. Você pode ser o estímulo e a motivação ao mesmo tempo. O estímulo vem de fora, a motivação vem de dentro. Quando você junta o interior com o exterior, aí formou. Entendeu? Então, o que te estimula? O que é que te torna mais atento? O que é que te torna mais inteligente? O que é que te torna mais perspicaz? Essas perguntas são perguntas que você pode fazer para você mesmo. São perguntas que você pode se fazer, e desse processo, que se chama um processo maiêutico, né, que se assemelha a um parto, sai uma nova pessoa. Vem à luz uma nova pessoa, com mais consciência, com mais iluminação, né? E por que iluminação, né? O que é o aluno? O aluno é aquele que está em busca de luz. Aluno, sem luz. A pessoa iluminada é aquela que encontrou a luz. Então, o aluno não tem luz, mas o iluminado tem luz. E isso não quer dizer que uma vez iluminado não dá para aumentar a luz dessa iluminação. Sempre dá. Nada é tão iluminado que não possa ficar mais. E quando você atingir o estágio máximo de iluminação, aí você vai para uma outra dimensão e talvez não volte mais para essa. Mas se eu não atingir o meu grau máximo de iluminação, eu vou para a dimensão e depois eu volto. E aí eu vou continuar a minha peregrinação em outras dimensões aí. É uma forma de pensar, não quero dizer que seja verdade. Ou absoluta, né? O Eduardo fala aqui, perfeito, ação, legal. Aí a Patrícia fala o seguinte, Binato, hoje em dia não acredito mais em fracasso, mas em resultado. Legal, porque aprendi a pensar na jornada em relação ao que resultado eu terei agindo como estou agindo. Entende? Claro que eu entendo. E faz todo sentido. O fracasso até existe, mas ele não sou eu. O fracasso é um nome feio que eu dou para um resultado não desejado. Eu prefiro chamar de resultado não desejado. Pô, liguei para uma empresa, marquei uma reunião, fui lá, fiz uma apresentação
e mandei uma proposta e a empresa fechou com outro. Ok, é um resultado não desejado. Eu não preciso chamar isso de um fracasso. Eu não preciso pegar uma faca, me enfiar no peito e rodar e falar, eu sou um Zé Ruela, eu não preciso fazer isso. Até porque se eu fizer isso, eu me esfolo todo. Eu não serei capaz de me tirar de onde eu me coloquei. Eu concordo com isso aí, Patrícia. E a Silvia faz o seguinte comentário aqui, no fim sou eu, contra ou a favor de mim mesmo. No início, no meio, no fim, né? Sou eu comigo mesmo me relacionando com o outro que é um cliente, um outro que é um amigo, um outro que é um garçom, um outro que é um vendedor, um outro que é um diretor de empresa. Sempre sou eu com alguém, mas eu diria que sou eu com esse alguém no início, no meio e no fim, né? Em todo momento, nesse momento agora, enquanto eu falo com vocês, eu falo comigo também. Sou eu me observando enquanto eu estou numa relação interpessoal, mas também estou observando na minha relação intrapessoal. Então eu falo uma coisa, aí alguém faz um comentário e eu me pergunto, o que eu posso fazer com isso aqui? O que eu posso trazer que interpretação posso dar para isso? Eu estou em constante comunicação dentro e fora, dentro e fora, dentro e fora. Comigo dentro, com você fora. Comigo dentro, com você fora. E dessa dinâmica a gente vai crescendo junto. Isso é legal. Isso é um treinamento impressionante. E os projetos que eu estou desenvolvendo, os projetos que eu estou conduzindo, tem me ajudado a ajudar as pessoas a ver que aí vem um ponto que o Eduardo falou aí, que a habilidade técnica que ela tem dentro dela é catapultada, é potencializada quando ela traz à tona habilidades socioemocionais. Isso, turma, para mim está cada dia mais evidente. Pelo conceito de desenvolvimento, aquela coisa de tirar o envolvimento de algo que quando você desenvolve, ele vai e ele usa o seu potencial para atingir um resultado superior. Eu comentei isso numa live passada e eu estou para dizer para vocês que vai valer a pena falar sobre isso numa live específica. O conceito de desenvolvimento. Quando você tira a máscara de alguém, ou na verdade, quando você cria estímulos para que as pessoas tirem essa máscara, quando você cria estímulos para que essa pessoa tire uma crença limitante, ela tira um véu, um envolvimento de algo que a impede, que solta o potencial. Aí a ferramenta de planejamento estratégico, a ferramenta de feedback, o martelo, uma vassoura, vira um instrumento. Porque o cara tem a ferramenta e tem a técnica. E aí vira um instrumento. E por que vira um instrumento? Porque com aquele instrumento ele vai gerar um baita resultado. E não apenas mexer numa ferramenta para cumprir uma tarefa. Esse é um insight bem poderoso. Bem poderoso mesmo. Beleza, turma? Aí a Solange falou aqui, esse conceito é fantástico, estou apaixonada por ele. Pô, Solange, fala qual conceito que é, porque eu falei tanta coisa, o teu comentário veio depois, me lembra qual conceito que é, porque eu não estou conectando aqui. E dá uma boa noite para a Silmara também, que chegou aí, e eu dou uma boa noite para ela aí, tá? A Liv está me escrevendo aqui, deixa eu só responder para ela aqui, tá? Eu vou pegar ela hoje para a gente bater um papinho. Então, turma, é disso que a gente está falando. Essas conversas intrapessoais. Você está numa reunião, você fica observando os outros e criticando os outros, ou você fica se observando quem você está sendo naquele momento e quem você quer ser? Você vai numa obra, legal, Solange, o conceito de desenvolvimento, legal. Vamos falar sobre ele depois mais então. Você vai numa peça de teatro e você fica observando os erros da peça de teatro, ou você fica observando quem você é naquele momento que você está assistindo a peça de teatro? Hoje nós vemos uma sociedade que está cheia de críticos por aí. Você liga um rádio, tem crítico político, crítico de política, crítico de economia, crítico de esportes, crítico de artes. Todo mundo agora é crítico de tudo. Quanto mais críticas você desenvolver, menos autoconhecimento você vai ter. E aí, turma, mais distante de si mesmo você vai ser. Por isso que eu diria o seguinte, profissões
como as profissões de críticos, né? Se você ouvir o Jornal da Manhã, se você ouvir programas de rádio, se você vê programas de toda a ordem, tem muitos programas, principalmente os jornais, que têm especialistas criticando uma situação. Mas dentro do estúdio, na cabine do rádio, pô, cara, isso é fácil. Vai lá resolver o negócio. Então, toma cuidado, vai, com as críticas, com o comentarista esportivo, com... eu adoro o esporte, estou muito envolvido com a questão da Copa. Mas eu fico vendo uns programas aqui de uns caras que ficam sentados atrás de um balcão de ar-condicionado, bacana e tal, e falando do Neymar, falando do Diego Costa, falando do Tite, falando da Argentina. Porra, vai lá jogar futebol então, meu. Vai lá sentir, ou pelo menos vai ficar na borda do campo para você ver o jogo acontecendo. Aí você vê uns jogadores de futebol sentados na bancada, falando, peraí, não é bem assim. Eu já estive nesse lugar, eu sei como é, eu já vivi essa situação. Aí o cara traz para o eu, entende? Turma, essa visão do eu é importante. Se você não for um eu forte, na hora que você estiver indo para o nós, esse nós, você vai ser um eu fraco nesse nós. E ao entrar nesse nós, você vai entrar para tirar e não para doar. Então, se fortaleça em você, para quando você estiver no nós, você chegar e falar, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso te auxiliar? Como é que eu posso fazer você atingir seus resultados? Isso é um processo de liderança. Tá bom? Bom, a Silmara chegou, bem-vinda, viu? Legal, Silmara, boa noite aí também. A Barilu falou, eu concordo. A Rosa Michelão, perfeito sobre as críticas. Então é isso aí, turma. São opiniões, são pontos de vista. Eu não sou o dono da verdade, quem me conhece mais de perto sabe disso, né? Questiono as verdades que eu mesmo tenho, porque ela é momentânea, não é permanente. E esse é o processo de autoconhecimento, esse é o processo de autodesenvolvimento que começa em mim. Eu não vou ser líder de alguém se eu não for líder de mim. Eu não vou ser amigo de alguém se eu não for amigo de mim mesmo. Eu não vou amar ninguém se eu não amar a mim. Então, turma, comece a trabalhar o seu indivíduo, a sua individualidade, que é diferente de individualismo. Comece a cuidar de você. Faça coisas legais por você. Faça uma análise crítica de você mesmo. Quando você se analisa, se você se avalia, você se auto-observa, você se aceita. E quando você se aceita, você não precisa mais da aceitação de ninguém. E se alguém falar para mim, por exemplo, pô, Luiz, legal, você é um cara bacana, mas às vezes você tem pinta de arrogante. Ok, legal, aceito a crítica, mas ela é sua, não é minha. E muitas vezes eu faço de arrogante mesmo porque vai ser importante, porque é essa dinâmica que uma outra pessoa talvez aceite num processo de autodesenvolvimento. E aí a gente paga o preço, eu pago o preço e está tudo certo. O bacana não é, eu pago o preço, óbvio, mas o benefício é muito grande. E o benefício maior é sentar num sofá da minha casa, fazer uma live como essa e ficar em paz, sair daqui, pegar minha filha, conversar com ela de questões que ela está vivendo, poder comer alguma coisa com ela depois, a mãe encontrar com a outra e assistir o jogo, e a vida segue, cara, em paz. Em paz. Esse é o ponto. Tá bom? A Patrícia fala o seguinte, esse conceito do eu e do nós tem a ver com empatia? Claro que tem a ver com empatia. Né? Eu não consigo ser empático se eu não for capaz de abandonar minhas crenças e pensar com o outro nas crenças dele, não nas minhas. Mas se as minhas crenças são tão fortes que eu não consigo me dissuadir delas, que eu não consigo me abstrair delas, eu nunca vou me colocar no lugar de alguém. Ou então vou me colocar no lugar de alguém pensando como eu penso. Aí é perigoso, porque daí surgem manipulações. Ok? Olha, pessoal, bem legal a live de hoje. Tivemos uma galera aí entrando, saindo, participando. Muita gente chegou. E eu agradeço muito a todo mundo aí pela presença, até pelo surgimento desse tema. A próxima live, semana que vem, a live 45, vai falar sobre relacionamentos interpessoais. Ou seja, eu com o outro, você com o outro. As conversas importantes que nós não temos porque temos medo, e esse medo está em mim. As conversas cruciais que é importante ter com o outro, e às vezes gera dor e eu fujo dessa dor. Vamos falar da relação com o outro. E depois vamos juntar isso tudo na live 46, daqui a 2 semanas, para a gente falar desse eu interno e do eu com nós aí. Tá legal? O Ednei faz o comentário em paz, show, beleza.
A Solange fala, obrigada por hoje, estou muito feliz em ver que estou caminhando na direção correta. Concordo plenamente com a Patrícia, quando disse que o modelo pensador é transformador, legal. Você não tem noção do quanto minha vida pessoal e profissional mudou para melhor desde o início deste ano. Gratidão imensa. Legal, Solange, parabéns, total mérito seu. E, claro, tem um monte de gente, de um monte de aliados fazendo parte disso, onde eu e a galera que está aqui, né, fazemos parte disso aí também. Ela ainda fala, ansiosa pela live da semana que vem. Legal, semana que vem vamos estar juntos de novo, falando sobre relacionamentos interpessoais. O Chico fala aqui, foi ótimo, Linato, sempre juntos, gratidão. Legal, Chicão, obrigado pela presença constante. Isabel também falando, sempre muito bom te ouvir, bom também interagir com todo mundo. Valeu, Denise, obrigado também. A Panchi fala, boa Binas, eu e mim mesmo agradecemos a live de hoje. Legal, show de bola. E a Marilu fala, excelente o próximo tema. Legal. Então tá, pessoal, olha, 1 hora já de live corrida, 21 horas em ponto agora, né? Cravado 21 horas. Então, obrigado a todo mundo por essa experiência maravilhosa também mais uma vez. Boa semana para todo mundo. Todos os dias estou colocando lá no Face, no Instagram, no LinkedIn, uma frase aí de um projeto que vocês vão saber em breve, já já, o The Think Model Project. E no sábado estou juntando as 5 dicas e botando tudo numa só. Dá uma olhada nisso que isso também vai ser legal, tá ok? Obrigado, Eduardo, valeu. Obrigado, Grazi, também. Valeu, Patrícia, pensando mais sobre empatia, isso é bom. Gratidão também, Roberta. Valeu, Grazi. Então, boa semana para todos, boa jornada, força sempre, vamos com tudo. E amanhã, torcer para o Brasil vencer mais uma jornada aí. Valeu, pessoal. Valeu, Brickman. Abraço aí. Tchau.